O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dera o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhes disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhes disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhes queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber um pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procuráveis. Agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podes ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, iluminai. Podemos sentar um pouquinho, irmãos amados. Prezado diácono Osmar, equipe de liturgia, irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nesta Santa Missa penitencial. Celebração da Terça-feira Santa, meus amados. E o Evangelho de hoje, ele é já um prenúncio da cena da quinta-feira, na instituição da Eucaristia, na ceia do Senhor, quando Jesus se senta à mesa com os seus, parte o pão e diz que um deles será o traidor. Na verdade, nesta cena hoje nós temos 2 personagens principais. Um deles é Judas, né? Judas o traidor, aquele que molha o pão com o Senhor no prato. Judas, aquele que logo sai para vender Jesus. E temos também um outro personagem que é Pedro. Pedro pergunta para Jesus: para onde vais, Senhor? Jesus diz: olha, não podes ir. Pedro diz: mas eu vou convosco, por onde fores, darei a minha vida por ti. E aí também para ele, Jesus diz: olha, antes que o galo cante 3 vezes, tu irás me negar. Na verdade, então, meus irmãos queridos, temos essas 2 figuras. A figura do Judas, traidor,
que vende Jesus pelas moedinhas de prata, as 30 moedinhas de prata, e a figura de Pedro, que também é um traidor, porque vai negar Jesus, né? Quando for exigido, ele vai dizer: não conheço, não sei quem é. Mas o que eu quero trazer para a gente hoje é o destino dessas duas figuras, desses dois traidores que estão à mesa com Jesus aqui. São dois que estão à mesa com Jesus. Eu e você também estamos à mesa com Jesus. Nós nos reunimos em torno da mesa. É desta mesa que Jesus está reunido hoje na cena do Evangelho com os seus apóstolos, que nasce essa mesa que nos reúne em todo o planeta, todos os dias quando começa uma Santa Missa, né? Em torno desse Jesus que os apóstolos estão. E lá estão Judas e Pedro, os dois que depois, Judas já sai para trair naquela hora, e Pedro também vai trair num momento depois, quando nega Jesus. A diferença dos dois, que importa para a gente hoje nessa celebração penitencial, é a atitude. Porque Judas, ele depois que traz Jesus, ele não consegue acreditar, ele não consegue confiar na misericórdia de Jesus. Olha o ícone que nós temos aqui: coração misericordioso, Jesus, eu confio em vós. Do lado aberto de Jesus, sangue e água, o sangue do Cordeiro, o sangue da Eucaristia, o sangue que nos traz a vida eterna, a água do batismo, a água que nos lava, nos purifica, que nos traz a Eucaristia, os sacramentos. É do lado de Jesus que brota. Judas não conseguiu acreditar. Ele não acreditou na misericórdia, não acreditou que o Senhor poderia perdoá-lo. E porque ele não acreditou, ele pôs fim à própria vida. Não acreditou na misericórdia do Senhor. Pedro acreditou. Pedro acreditou que mesmo que ele tivesse errado, mas ele poderia voltar a Jesus e ser perdoado. Jesus diz no Evangelho de hoje: ainda que o galo cante, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Depois, não sei se vocês lembram, quando Jesus faz o perdão de Pedro, quantas vezes Jesus pergunta se Pedro o ama? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro se torna o primeiro líder da igreja. E se torna o grande São Pedro. A diferença, meus amados, é nós acreditarmos no coração misericordioso de Jesus. O que nós fazemos hoje aqui é isso. Nós viemos porque acreditamos na misericórdia do Senhor. Aqueles que quiserem hoje poderão apresentar diante de Deus o seu arrependimento e receber isso que a igreja chama de absolvição comunitária. Veja, aí é preciso uma breve palavrinha também para a gente entender um pouquinho isso. Nós estamos, meus amores, para começo de conversa, num ano dedicado a São José. Quando o Papa declara um ano especial, traz uma motivação especial, ou consagra este ano a um santo, foi assim quando o Papa declarou o ano da misericórdia, é assim neste ano dedicado a São José. O Papa pode determinar um decreto de indulgências. O que são as indulgências? Vamos imaginar mais ou menos assim: o nosso pecado, quando a gente peca, a gente traz consequências, o nosso pecado traz consequências más. O nosso pecado é uma ação má, traz consequências más. Para reparar o nosso pecado, nós temos uma penitência, né? É uma reparação temporal daquele erro que a gente fez. Então, se a gente roubou de alguém e vem confessar, o padre vai dar absolvição e vai procurar orientar, vai conversar com o penitente para ver a possibilidade dele restituir esse roubo. Se o penitente magoou alguém, a penitência vai caminhar na direção de tentar reparar essa mágoa. Então isso é o que nós chamamos de pena temporal. Quando o Papa decreta, como esse ano, e dá a possibilidade de indulgência, a indulgência é a reparação dessa pena temporal. É como se daquele ato mau que a gente fez pelo pecado e nos arrependemos, precisássemos realizar um ato bom. Essa indulgência, ela
apaga essa pena temporal. Para esse ano de São José, o Papa coloca as condições para que a gente receba as indulgências durante todo o ano, né? Então, até dezembro de 2021, se a gente em algum momento fizer oração pelo Papa, fizer uma confissão sacramental, aquela confissão auricular diante do padre, e tomar da Eucaristia esses 3 requisitos: oração pelo Papa, confissão e Eucaristia. E daí mais algum, que pode ser uma obra de misericórdia, e são 7 as obras de misericórdia, né? Pode ser um retiro de um dia, pode ser uma meditação da oração do Pai Nosso, pode ser uma meditação sobre São José. Juntando alguma dessas condições com essas 3 outras, a gente recebe as indulgências que apagam as penas temporais. Isso é uma coisa. Outra coisa, meus amores, é isso que nós estamos nos propondo hoje aqui na igreja, né? Por ocasião da pandemia, de todas as dificuldades, e porque a igreja pede que todos os cristãos católicos se confessem ao menos uma vez por ano, e especialmente por ocasião da Páscoa do Senhor, e porque o Papa entende que nesse momento essa exigência da igreja sofre restrições, quer dizer, nem todos os cristãos que gostariam de se confessar nessa época estão em condições de se confessar. As restrições sanitárias que nos são impostas, então o Papa abre um precedente, ele possibilita que aconteça essa confissão com absolvição comunitária. Nós vamos fazer um exame de consciência. As pessoas que quiserem aí farão a oração para receber a absolvição, mas existe uma condição, um desejo que você tem que ter para receber essa absolvição comunitária. E o desejo é de, o mais breve possível, assim que as condições favorecerem, você buscar o sacerdote para realizar a confissão sacramental, para estar diante do sacerdote e receber o sacramento da confissão. E a igreja pede que você tente fazer isso no prazo máximo de 1 ano. De hoje a 1 ano que você tente buscar a confissão sacramental. Aí terá validade hoje a confissão comunitária que você vai receber. Também é preciso sincero arrependimento. Então você não é obrigado a receber a absolvição hoje. Você vai colocar no momento oportuno, onde o padre motivar, no seu coração o arrependimento, vai dizer para Deus, no seu coração, que você não quer mais repetir aquela falta, e aí você vai poder receber a confissão. 3 coisas são necessárias, né, para uma boa confissão: a matéria do pecado, quer dizer, o erro, aquilo que você cometeu, que você assume; o reconhecimento, né, o arrependimento, o desejo de não errar de novo; e o propósito de não errar de novo, né? O arrependimento e o propósito de não errar de novo. Matéria do pecado, o erro que você fez; o arrependimento, o reconhecimento de que foi um erro; e o propósito, o desejo de não errar de novo. E hoje aqui, por ser uma confissão comunitária, também o desejo de, no máximo em 1 ano, a gente buscar um confessor para estar conosco. Quero convidar você, meu irmão amado, então, a um breve exame de consciência, né? Para que você reflita um pouquinho, se você quer receber esse sacramento da confissão. Com base nos mandamentos da lei de Deus, primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então a gente reflete um pouquinho sobre como é que está a nossa vida de oração, se a gente participa de falsas religiões, buscando falsos deuses, se a gente realizou algum tipo de consagração nessas falsas religiões, se a gente até realizou alguma oferta nessas falsas religiões, se a gente buscou deuses que não são o nosso único e verdadeiro Deus, se nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, outras tarefas, outros hobbies, outros prazeres,
no lugar de estar com Deus. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas também é amar ao próximo. Precisamos refletir se nós temos mágoa no nosso coração, se guardamos raiva, se temos praticado egoísmo, atos, ações de racismo. O mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Se eu juro com o nome de Deus, se eu blasfemo, se eu mesmo praguejo com o nome de Deus, se eu tenho direcionado a minha vida com base em horóscopos, buscado ler o futuro, sortistas, essas coisas. Terceiro mandamento de guardar domingos e festas de guarda. Então, se eu faltei à missa por minha culpa, não nas impossibilidades que esses dias nos limitam, mas se podendo ter ido, eu não fui. Se eu procuro colaborar com a minha comunidade, com a minha igreja, com a minha paróquia, se eu devolvo o dízimo daquilo que Deus me proporciona, o mandamento de honrar pai e mãe, se eu tenho sido impaciente, se eu tenho permitido ou não o perdão, se eu tenho conseguido dialogar, se eu tenho sido bruto, se tenho faltado com a oração na direção dos meus pais, os cuidados com eles, as visitas, dentro de todas as limitações desse tempo, a gente tem que ter o bom senso para avaliar isso. No mandamento de honrar pai e mãe, eu que sou filho, tenho que pensar nas minhas desobediências, na minha falta de amor. Pai e mãe representam também autoridade. Se eu sou aluno, como está o meu respeito aos professores, às minhas atividades, nesses tempos inclusive de aulas online, as minhas responsabilidades, a minha preguiça, o meu zelo. Se eu sou patrão, como que eu tenho tratado os meus funcionários? Tenho pago salários justos, tenho os explorado, tenho demonstrado interesse para com a fé dos meus funcionários, para com a sua saúde, seus familiares. E se eu sou funcionário, como eu tenho agido? Serviços mal feitos, tenho estragado o material ou desviado o material, tenho cuidado com zelo das coisas do lugar onde eu trabalho, tenho honrado o meu trabalho, procurado ser um zeloso funcionário. O quinto mandamento da lei de Deus é não matar. Pensamentos suicidas, tentativas às vezes mesmo contra a própria vida. Se eu tenho pensado, planejado, praticado alguma tentativa de aborto, ou mesmo abortado, sentimento de ódio também mata, vingança também mata, o uso de drogas que matam o meu próprio corpo. O sexto e o nono mandamento, que falam sobre a castidade, não pecar contra a castidade. Os meus palavrões, piadas descabidas, conversas que não sustentam, não alimentam, filmes, acesso à internet, as coisas que eu tenho visto, meus desejos, meus olhares, meus pensamentos consentidos, minhas infidelidades, adultérios, como eu tenho procedido no meu namoro, na minha relação com as pessoas, no meu matrimônio, relações fora do matrimônio, relações pré-matrimoniais. Precisa a gente ter um cuidado e pensar um pouquinho, inclusive, na forma que nós nos vestimos, na sobriedade do vestir. O sétimo
E o 10º mandamento, não roubar, não cobiçar as coisas alheias. Como que eu tenho me relacionado com as coisas que não são minhas? Se eu furtei alguma coisa, se eu roubei, se eu já consegui devolver o que eu furtei ou roubei, reparar os prejuízos das minhas ações. Não levantar falso testemunho. Como é que estão as minhas fofocas, as minhas calúnias, mentiras? Falo as coisas que eu sei, que eu tenho certeza. Fico espalhando coisas que eu nem tenho certeza direito e às vezes até com a intenção de machucar, de prejudicar, de ferir. Precisamos pensar um pouquinho nos nossos vícios capitais, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa inveja, os ciúmes, a ira que tanto mal causa, a impaciência, nossa preguiça, nossa avareza, nossa gula no sentido de comer, beber em excesso, as luxúrias, os abusos todos. Pensarmos um pouquinho nos mandamentos da igreja, que pede que a gente participe da missa inteira, chegue na missa antes do sinal da cruz, saia depois da bênção final, especialmente aos domingos e dias santos, diante de todas as dificuldades, diante daquelas possibilidades. Confessar-se ao menos uma vez ao ano, por ocasião da Páscoa, de especial, dentro daquilo que me foi possível nesses últimos tempos. Comungar sempre que possível em cada missa, mais ou menos por ocasião da Páscoa do Senhor, aqueles também que isto é possível. Jejuar e não comer carne quando manda a igreja, os dias de jejum oficiais, a quarta-feira de cinzas, a sexta-feira santa, abstinência nos dias que a gente pode se abster da carne para esse exercício de espiritualidade. Quinto mandamento da igreja é devolver o nosso dízimo conforme o costume. Tudo isso a gente coloca e mais ainda tantas coisas que nos podem vir à mente, coisas que nós reconhecemos, coisas que não sabemos direito. Os irmãos que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, você que está aqui, para todos aqueles que desejam receber essa absolvição geral, pensem um pouquinho, reflitam. Nós vamos entoar um hino e você vai na sua oração, no íntimo do seu coração, refletindo sobre esse breve exame de consciência que fizemos, pensando em outras coisas, quem sabe se a gente provocou algum escândalo, se a gente causou algum dano, se a gente está dificultando um pedido de perdão, se a gente continua guardando mágoa ou rancor, se a gente está atrasando o nosso processo de conversão. Vamos refletir um pouquinho, pensar um pouquinho nos nossos arrependimentos. Você reflete no seu coração, pede a luz do Espírito Santo. Nós vamos cantando para proporcionar para você esse momento diante da misericórdia de Jesus. Deus, estou aqui para contigo falar. Perdão se eu pequei, mas para recomeçar, me dê a sua mão, quero ajuda. Preciso minhas forças renovar. Sem ti não sou ninguém, sem ti não sei viver. Não
sei viver. Ajuda-me a seguir na sua estrada, a recomeçar tudo outra vez, pra recomeçar, quebre o vaso e faz de novo, pra recomeçar, quero ser um vaso novo. Irmãos amados, gostaria de convidar todos a ficarmos de pé, por gentileza. Se alguém preferir pôr-se de joelhos, também pode, se alguém preferir. E todos aqueles que desejarem receber essa confissão comunitária, todos os que desejarem, não é obrigação para você que está aqui. Também os irmãos que estão em casa, nos acompanhando pela rádio, pela web rádio, pelo Facebook, os que desejarem receber a absolvição, os que procurarem se comprometer em não errar novamente, em buscar no período de um ano uma confissão sacramental, recorde um pouquinho, coloque-se diante da bondade do Senhor, nosso Pai, e confessemos os nossos pecados para alcançarmos a misericórdia do Senhor. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Irmãos amados, para alcançarmos as misericórdias do Senhor e o perdão das nossas ofensas contra Ele, tudo aquilo que cometemos, e recebermos a reconciliação com a Igreja que nós ferimos pelos nossos pecados, invoquemos também com humildade Jesus Cristo, que é vencedor do pecado e vencedor da morte. Digamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Vós que pela vossa morte nos reconciliais com o Pai e nos salvastes. Senhor, tende piedade de nós. Vós que morrestes e ressuscitastes e estáis à direita do Pai e intercedes por nós. Senhor, tende piedade de nós. Vós que vos tornastes para nós sabedoria que vem de Deus, justiça, santificação e redenção. Senhor, tende piedade de nós. Vós que lavastes, santificastes e justificastes todos os homens pelo Espírito de nosso Deus. Senhor, tende piedade de nós. Vós que dissestes que se pecássemos contra os irmãos, era contra vós que pecávamos. Senhor, tende piedade de nós. Vós que, sendo rico por nós, vos fizestes pobre a fim de nos enriquecer pela vossa pobreza. Senhor, tende piedade de nós. Vós que vos entregastes pelos nossos pecados a fim de nos arrebatar a este mundo perverso. Senhor, tende piedade de nós. Vós que, ressuscitando dos mortos, nos livrastes da ira futura. Senhor, tende piedade de nós. Meus amados irmãos, coloca no teu coração o arrependimento, o desejo de não pecar novamente, o desejo de, assim que possível, buscar a confissão sacramental.
o pedido de conversão diante da misericórdia do Senhor. Deus Pai, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Deus que nos amou primeiro e enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. Deus vos manifeste a sua misericórdia e vos dê a sua paz. Amém. O Senhor Jesus Cristo, que foi entregue à morte por causa de nossas faltas, que ressuscitou para a nossa justificação e enviou o Espírito Santo sobre os seus apóstolos para receberem o poder de perdoar os pecados pelo nosso ministério, vos livre de todo o mal e vos encha do Espírito Santo. Amém. O Espírito Consolador que vos foi dado para a remissão dos pecados e no qual temos o poder de chegar ao Pai, purifique os vossos corações e os ilumine, para que anuncieis o poder do Senhor que vos chamou das trevas à luz admirável. Amém. Amados irmãos, vamos receber a absolvição comunitária, a graça e a misericórdia do Senhor. Pelo poder da Santa Igreja a mim conferido, eu vos absolvo dos vossos pecados. Todos os pecados apresentados diante da misericórdia do Senhor, todas as faltas que você reconhece, todas aquelas sobre as quais você coloca o firme propósito de não mais realizar. Te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos entoar um cântico, um mantra. Eu, o diácono e o ministro, vamos passar fazendo a aspersão com a água benta. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Uma vez mais você canta isso, dizendo: banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Coloca no teu coração a postura de Pedro. Pedro acreditou e o Senhor o reconciliou. Canta do teu coração: banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura.
criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Nós somos convidados, meus irmãos amados, agora a agradecer a Deus, dar glória a Deus, porque Deus nos permite essa grande graça, porque Deus vem ao nosso encontro com a sua misericórdia, porque o coração misericordioso do Senhor se derrama sobre nós. Somos alcançados pelo perdão, somos alcançados por esta grande graça. Deus nos reconcilia. Acredite, Deus não lembra mais, Ele apaga o seu pecado. Deus, que não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta e viva, apaga a sua falta, apaga o seu pecado. Temos que agradecer. Vamos cantar para agradecer. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu perdão que não se cansa, Senhor, de ser derramado em nosso favor. Te agradecemos, Senhor, pela graça da absolvição, do teu perdão misericordioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.